Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma meditação no livro de Enoque. Algumas pessoas acham que o livro de Enoque ele não é inspirado por Deus, mas lendo ele e comparando com a Bíblia, você vê que tudo que está nesse livro bate com a Bíblia. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma meditação no capítulo 1 e 2 e vocês vão ver o tanto que bate com a Bíblia. Então, vamos lá. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Então, essas palavras que ele vai falar daqui para frente são para os justos do tempo da tribulação. Por isso que esse livro ele ficou em esquecimento por algum tempo, mas agora ele está sendo lembrado e meditado, porque é para o nosso tempo, os justos e eleitos do tempo da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nessa geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante por causa dos eleitos. É o nosso tempo, a geração dos justos que vão viver no tempo da tribulação. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá da sua habitação, o santo e poderoso, o Deus do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com as suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como o favo de mel na chama do fogo. A terra será imersa, e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas a eles será dada a paz, ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então, aponta para o tempo de Moisés e para o tempo do dilúvio, porque diz que a terra será imersa, e aponta para o tempo de Moisés porque o Senhor está vindo e pisando no Monte Sinai. Só que muito mais para o tempo do fim, porque o tempo de Moisés já aponta para o tempo do fim. Eu vou ler Êxodo 19, 10 e 11 para vocês verem o tanto que aponta para a vinda de Jesus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então, aqui é uma história, né? Um contexto histórico de Moisés, só que tem algo profético aqui nesse texto, porque Jesus veio no 4º milênio, né? E ele vai voltar no 7º. Então, entre o 4º e o 7º tem 2 dias proféticos. No caso, 2000 anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 2 dias são como 2000 anos. Então, nós temos 2 dias proféticos para nos santificarmos e lavarmos as nossas roupas. No caso, lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E estar prontos para o terceiro dia, que é o 7º milênio, para nós estarmos de pé na vinda de Jesus. Entendeu? Vocês viram como que é profecia. Não é só esse texto histórico que tem profecia, mas muitos textos históricos também têm profecia. E sobre ali, que diz que
As alturas das montanhas serão abaladas e os altos montes serão abatidos e derretidos como favo de mel na chama do fogo. Essa expressão, favo de mel na chama do fogo ou cera diante do fogo, ela aparece em vários textos que estão na nossa Bíblia. Por exemplo, dos montes se derreterem, aparece em Naum 1:5. 1:5 e 6. Onde vai dizer assim: peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Daí vai dizer da vinda de Jesus e tal, e vai dizer: os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Então, está dizendo de montes se derreterem. Mas o que significam esses montes? Miqueias 1:3 e 4 diz assim: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo. Apareceu a mesma expressão que aqui em Enoque. Favo de mel na chama do fogo, né? Mas o favo de mel é uma cera. Como as águas que se precipitam no abismo. Apareceu outra expressão diferente. Águas que se precipitam no abismo. Na Bíblia, a palavra águas, muitas águas, mar e coisa do tipo, elas vão falar de povos, línguas e nações. Então aqui comparou povos, línguas e nações, né? Muitas águas com montes. Então, na profecia, os montes simbolizam reinos, impérios. E aqui nesse contexto, ímpios, impérios ímpios. Por exemplo, temos a besta de Apocalipse 17. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E diz: as 7 cabeças são 7 montes, que são também 7 reis. 5 caíram, existe outro ainda não veio. São esses montes que vão se derreter na vinda de Jesus, porque Jesus vai vir com fogo, como está escrito em Isaías 66, que diz assim, porque Isaías 66, 15 ao 16, porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. É nessas chamas de fogo que esses montes, que são reinos, vão se derreter. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. É nessa vinda que acontece o julgamento de Cristo. Ele vai julgar as pessoas. Então, e os mortos do Senhor serão multiplicados. O lagar da ira de Deus, ele vai pisar os ímpios, né? No Vale do Armagedon. E, voltando para o favo de mel na chama do fogo, diz que em Isaías 30, versículos 31 a 33, diz: porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria que feriu com a vara, e a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der em quem? Na Síria, haverá tamboris e harpas, e com combate de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já muito está preparada, sim, está preparada para o rei, o rei da Síria, que
nos profetas, né? Ele é uma tipologia do anticristo. Está preparado para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então, esses reinos vão se derreter nesse lugar que a pilha de fogo tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então, eles vão se queimar no lago de fogo, né? Sobre isso também aparece a mesma expressão falando da vinda de Jesus e tal, e vai dizer assim em Salmo 68, 1 e 2: Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Aqui já comparou agora a cera diante do fogo, não mais com montes, mas sim com ímpios. Então é porque aqueles montes são reinos ímpios. Entendeu? O que os textos estão falando. E olha mais pra frente, que interessante, no versículo 17: Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Então, como eu falei, né, já antes, que a vinda no Monte Sinai aponta para a vinda de Jesus num cavalo branco, com os anjos do seu poder, labareda de fogo, com poder e grande glória. Porque tem essa profecia na história de Êxodo ali. Então, vocês viram ali a questão de montes serem reinos. Diz no versículo 7 e 8: Mas a eles, aos justos, né, será dada a paz. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor do Eterno os iluminará. Essa pequena frase, esplendor do Eterno os iluminará, já tem revelação aqui. Lá na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, 22 e 23, capítulo 21, versículos 22 e 23, vai dizer assim: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol, nem de lua para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, já conectou aqui falando da Nova Jerusalém, em Apocalipse, com o esplendor do Eterno iluminando. Então, vamos para o capítulo 2 de Enoque, que está falando da mesma coisa. Vai dizer assim: Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, igual diz no Salmo, que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, para executar os julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo. Essa expressão iníquo, Paulo usa lá nas cartas dele para falar do anticristo, homem do pecado, filho da perdição. Ele usa a expressão iníquo. Então, ele vem para destruir o anticristo, o rei da Síria, né? E reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Sobre isso, aparece em 2 Tessalonicenses,
capítulo 1, versículos 6 ao 8. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, a labareda de fogo para consumir os impérios ímpios, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O julgamento sobre os pecadores, destruição de Nico e reprovar as coisas carnais, pecaminosas. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então, vocês viram o tanto que bate com a Bíblia esse livro. Se eu disser que esse livro é falso, invenção de homens, eu vou estar jogando fora todas essas conexões que esse livro faz com os livros que estão na Bíblia. Então, mesmo que esse livro esteja fora da Bíblia, ele é a palavra de Deus. Tanto é que Judas cita ele na sua carta, Ele não citaria se não fosse a palavra de Deus. Então, se você se interessou, gostou do livro de Enoque, achou revelador, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, comente aí o que você achou e a gente vai fazer mais meditações nesse livro de Enoque. Tem muitas meditações para fazer. Esse livro é 105 capítulos, todos reveladores. Ok? Então é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e que Deus abençoe vocês até os próximos vídeos do canal. Tchau!